também ao vivo, além da Rádio Graça e Paz, além do nosso aplicativo, do site, né? E vamos ao vivo também a partir de agora pelo Facebook. Todas as manhãs a gente está ao vivo aqui no Facebook e você é nosso convidado, não só para o Facebook, mas também para as outras mídias que a gente se utiliza para levar a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, Senhor, que tem coisas que só o Senhor pode fazer. A gente só tem motivos, né, para sermos felizes, alegres. A gente tem muitos motivos para vivermos bem. Mas a gente busca sempre coisas que venham nos atrapalhar, venham atrapalhar o bom relacionamento. A gente sempre busca essas coisas. Isso está enraizado no ser humano. Quando tudo pode ficar bem, a gente arruma uma maneira de deixar as coisas ruins, né? E só o Senhor é que pode cuidar, tratar disso. A nossa força, a nossa capacidade humana não atende essas necessidades. Precisamos e muito, e muito, e muito do Senhor. Eu creio que todo mundo tem essas coisas, né? Eu creio que essas situações abrangem a vida de cada um de nós. E só o Senhor é que pode mudar, transformar. E eu vejo ainda, Senhor, mais um empecilho nessas coisas todas. É quando não se reconhece a falha, o erro, o engano, às vezes até o sofrimento que se causa a outras pessoas. Só o Senhor pode acordar determinadas pessoas do sono que está vivendo, do engano profundo em que vai submergindo. Então eu peço, Senhor, nesta manhã, a tua ajuda. Abrimos este culto pedindo por todas estas pessoas fracas no entendimento, difíceis de compreender. Mas o Senhor pode, ou o Senhor pode nos dar uma determinada capacidade para resolvermos isso. Ou o Senhor tem planos para tudo isso. Nós não nos opomos à sua vontade, nos opomos à vontade daqueles que estão no erro, mas a tua vontade não. Receba-nos nesta manhã como adoradores, aceita-nos como cultuadores do Senhor. Esta é a minha oração. No santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Hoje vamos abrir a Bíblia
Eu abri errado. Não, abri certo. Achei que tinha feito errado aqui a abertura da Bíblia. Vamos abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler versículos do 9 ao 11. Então, se você está com sua Bíblia aí, e pode, abra, vamos ler. Você sabe que a Bíblia nos orienta que a fé vem de ouvir. Ouvir, obviamente, a palavra de Deus, né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve a palavra pura, santa, cristalina e verdadeira, mais a gente entende. Mesmo que a gente não queira entender, a gente entende. E isso vai mudando a vida, né? Vai transformando a vida. É que a maioria não quer ouvir. Não quer. Não quer ouvir. Fazer o quê? A gente fica triste, sim. Mas tomar esse golinho de café, porque já está quase frio, ó. Pronto. Deu tempo de você abrir aí, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 9 ao 11. Olha só. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo. O que quer dizer por meio do corpo? Enquanto a gente estiver vivo. Porque enquanto a gente está vivo, tudo que a gente faz é através do corpo. A gente usa o corpo para fazer as coisas, para andar, para falar, para ver, para ouvir. A gente usa para dar vida, para dar morte. E tudo isso é através do corpo. E esta, entre outras passagens, esclarecem determinadas coisas que as pessoas costumam acreditar. Por exemplo, as pessoas acreditam que quando uma pessoa morre, ela fica cuidando da família dela, cuidando daqueles que ficaram. Ah, meu pai está lá olhando por mim. Ah, minha mãe está lá olhando por mim. Esta passagem, ela diz que tudo aquele que a gente só pode fazer as coisas no corpo, enquanto nós estivermos vivos. Porque depois que morrer, você não pode fazer mais nada. Ninguém. Se você, eu creio que você não acredita nisso, não crê nisso, mas aqui tem muita gente que se consola com isso, na verdade. Esse tipo de pensamento serve como um consolo para a pessoa. Ah, meu pai
está lá olhando por mim. Oh, meu irmão que morreu está lá olhando por mim. Olha, foi ele que me ajudou. Olha, eu quero dizer para você que você está enganado. Está errado. Você está entendendo mal. Porque o ser humano só pode fazer as coisas enquanto ele estiver vivo. Você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto você estiver vivo. Porque depois que você morrer, né, você vai receber ou muita coisa boa por coisas boas que você fez aqui. Não, veja bem, a salvação não é por obras. Não vamos misturar as sintonias. Agora, o cristianismo, né? Quem é cristão verdadeiro faz coisas boas. Então, depois que você morre, você vai receber por coisas boas que você fez ou por coisas ruins. É impossível um cristão fazer coisas ruins. Constantemente, deliberadamente, premeditadamente. Entendeu? Sempre. A gente faz coisas erradas, coisas ruins, fazemos. Mas aí há o arrependimento e a busca do perdão. Isso é uma coisa. Agora, viver fazendo coisas erradas, nenhum cristão verdadeiro faz isso. Então, não acredite nesse tipo de mentira, que pessoas que morreram estão cuidando de você, velando por você. Não estão, não. Não estão. Estão, eu creio, ou felizes porque fizeram coisas boas, né? Ou muito preocupadas porque fizeram coisas ruins. E eu não li o versículo 11, né? Agora que eu estou vendo aqui que é do 9 ao 11, eu li do 9 ao 10, eu vou ler o 11 então. O versículo 11 de 2 Coríntios 5 diz assim: e assim, eu vou ler o 10 de novo para dar uma sequência, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, quando a gente tem esta informação, a gente tenta, de todas as formas e maneiras, levar isso para os outros. Não é? Olha, isso não está correto, isso não está certo, não é assim. É assim que a gente faz. A gente tenta persuadir a pessoa, quer dizer, trocando de miúdos, fazer a pessoa entender. E por que você colocou o título aí de preposto? Né? Porque é exatamente isso que nós somos. Nós somos prepostos de Deus aqui na Terra. Deus usa cada um de nós para levar a verdade, fazer as pessoas entenderem. A nossa vida, ela, biblicamente falando, ela precisa ter um efeito benéfico
na vida do outro, na vida das outras pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, com quem cruza o seu caminho, né? Todo dia muitas pessoas cruzam os nossos caminhos. E a nossa vida precisa ter um efeito bom na vida dessas outras pessoas. Senão, biblicamente falando, senão o nosso cristianismo é uma farsa religiosa. É o que a gente vê, é o que a gente fala aqui constantemente, né? Das falsas denominações, das falsas igrejas, né? Uma farsa religiosa, porque não é benéfico em nada. Pode ser, às vezes, até benéfico emocionalmente. E você não pode se esquecer que a emoção tem tempo de validade muito curto. Mas, na verdade, Edgar, exatamente, o sal da terra. O sal da terra, é isso que nós temos que ser. Senão nós estamos fazendo o quê? Aqui nós estamos fazendo de conta. Agora, você querer que uma pessoa entenda é difícil. Nós somos prepostos de Deus aqui. O que o preposto faz? O preposto, ele representa uma empresa, uma entidade, né? Junto a outras organizações. Ele não é o dono da empresa. Ele é um representante da empresa, um representante legal da empresa, junto a outras pessoas. Trocando de miúdos é isso, né? Não vou ficar... Isso um preposto faz. Há um problema jurídico, ele vai lá representar a empresa. Há uma concorrência, estou falando numa empresa. Quem vai lá? É o preposto. Ele representa a empresa, ele responde pela empresa, ele fala pela empresa. É isso que nós fazemos. E é isso. Porque se qualquer um de nós, a partir de mim, não fizer ou não tentar fazer isso, né? Uma religião enganosa, falsa, mentirosa. É um faz de conta. Vamos fazer de conta, né? De vez em quando a gente fala em nome de Jesus e pronto, já está bom, a gente já fez de conta, vai estar ótimo. É falso, é enganoso. E a gente tem que ser a gente tem que buscar, dentro da capacidade que Deus dá para cada um, muita capacidade, e dele muito será cobrado. Para outro, Deus dá uma capacidade, né? Para outro dá. Quer dizer, cada um dentro da sua capacidade, a gente busca fazer com que a pessoa entenda. Não é obrigar a pessoa. Não, ninguém obriga nada, ué. É persuadir, quer dizer, levar a verdade, mostrar a verdade e fazer com que a pessoa entenda. Ora, é isso que está aqui em 2 Coríntios 5, 9 a 11. Porque se a gente não fizer isso, se isso não fizer parte da nossa vida, a gente vai cair naquilo que João fala. Por causa disso que eu sempre gosto de falar isso, não esqueça do que você já leu, do que você está lendo, e não esqueça que você tem coisa para ler ainda. Né? Porque, se eu puder abrir aí, para acompanhar aqui, 1 João,
Carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, bem finalzinho. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Olha como a gente não pode esquecer do que tem para ler. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia ao seu irmão, é um mentiroso. Odiar aqui, né, nesse contexto que a gente está falando, não é só o ódio. É saber que a pessoa está fazendo algo que não deve fazer e você fica quieto. Problema dela, deixa ela que se vire, deixa ela que se exploda, deixa isso, deixa aquilo. Então você está mentindo. Você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Agora, você fala, explica, orienta, ajuda, e a pessoa não quer saber, aí passa verdadeiramente a ser problema dela. Edgar, mas quem falou para você que ia ser fácil? Tenho certeza que você nunca ouviu de ninguém que ia ser fácil. E a gente não vê retorno mesmo, Edgar. Não tem retorno. Não tem. Não tem. É por causa disso que há quantos anos você está junto com a gente, Edgar? Sei lá quanto tempo, né? Você sempre ouviu falando das falsas denominações. Porque elas enganam as pessoas. Elas prometem resultado. E você mesmo está dizendo, né? A gente não vê resultado. A fé que dá resultado. Não tem, isso é mentira. Pode ser que um ou outro caso tenha resultado. Né? Quantas vezes você já me ouviu falar? Chamar pessoas para aceitar Jesus. A pessoa às vezes vai constrangida ou não vai por constrangimento. Então tem coisas que 20 anos, caramba, hein? Faz tempo, hein? Está ficando velho, cara. E eu não, né? Entende, irmão? É claro que você entende. Eu estou falando assim para que as outras pessoas entendam. Eu conheço Edgar, então, há 20 anos, vai. Né? Olha só. É assim. Não tem resultado. Olha, o Nelson, há 25 anos, nos acompanha. Acho que desde que eu estava no rádio, né? Não é uma coisa de resultado que você faz e você vê. É um ou outro caso. A gente está falando generalizando. É um ou outro caso. A maioria a gente faz. Até um dia que você para de fazer. Não é que você fracassou. A gente sempre chama o fracasso para eu, pelo menos, sou assim. Tudo que tem de fracasso, eu digo, eu fracassei. Eu não fui bem. Às vezes o fracasso não é nosso. A pessoa não quer aquilo. Não quer. Olha aqui, porque esse mesmo 1 João 4,20, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Jesus apareceu. Você entende? Eu falo essas coisas, eu leio essas coisas da Bíblia imediatamente. Eu estou aqui em 1 João 4,20. Me vêm coisas na cabeça, né? Eu sonhei que Jesus apareceu para mim. Ou a Bíblia é mentirosa, ou o seu sonho foi falso. Olha, os muçulmanos estão se convertendo porque Jesus tem aparecido em sonhos para eles. Então, ou é falso, ou uma coisa daí é falsa. Não pode as duas ser verdadeiras, porque a Bíblia diz que a gente vê a outra pessoa, o outro ser humano. A Deus ninguém vê.
entendendo? Então nós somos prepostos. A gente fala, orienta, explica. Todo dia eu venho, preparo 2, 3 palavras, uso uma, não sei o quê, e vai, e falo, e falo, e falo. Umas, né? São poucas pessoas que querem ouvir. Eu sei disso. Acha que eu não tenho consciência? Eu sei. E das que ouvem ainda, a gente tira um montão que ouve, entra por aqui, sai por aqui. E o que a gente não pode esquecer é o seguinte: antes da gente se autoculpar, né, pelos fracassos, a gente é preposto, nós somos prepostos de Deus, quer dizer, nós somos representantes de Deus, ou para a honra de Deus, ou para a desonra. Olha só como o negócio fica pesado. Fica pesado. E que responsabilidade, que tarefa nobre, né? Eu acho nobre. Tem gente que zomba, a maioria zomba. Eu não ligo. Não ligo. Eu não fico. Eu acho que aqui, olha, eu já moro aqui há 1 ano. Aqui onde eu estou agora. Fez 1 ano, dia 22 de agosto. Poucas pessoas sabem, acho que 2 ou 3 ou 4 talvez, são 16 famílias aqui. Sabem que eu sou pastor, eu não fico alardeando. Porque primeira coisa, você fala que você é pastor, pronto, primeira coisa que vem na cabeça, esse daí toma dinheiro dos outros, tá rico, hein? Tá rico. É assim. Então eu não fico falando. Agora, se surgir uma oportunidade, ou eu crio a oportunidade, eu falo. Vou bem lentamente, bem suavemente falando. Tem alguém doente aqui? Outro dia tinha 3 senhores aqui, uma senhora e 2 senhores. Tem um que é mais enfermo. Eu oro, não tem problema nenhum. Mas ele não sabe que você está orando. Não tem problema, ele não precisa saber. Eu sei. Oro por ele, pelo irmão dele, pela outra que passou por cirurgia. Tudo que eu fico sabendo, eu oro. Mas ele não vai ser curado. Eu também creio, não oro pela cura dele. Eu oro pela qualidade de vida. Eu oro pela minha sogra, por exemplo. A maioria sabe, minha sogra tem Alzheimer. Está com 87, 88 anos. Eu vou orar pela cura dela. A gente precisa ser racional. Não que Deus não possa curar, não é isso. Mas é uma questão de racionalidade. O corpo de uma pessoa de 80 e poucos anos já não se autoprocessa mais. Eu oro todo dia pela dona Zezé, minha sogra, para que ela tenha qualidade de vida. Eu vou orar por cura. Você é um infantil. Não que Deus mas Deus não vai curar, porque ela é o caminho natural do corpo. Então a gente tem que ser racional. Qualidade, o que eu peço quando eu peço qualidade de vida? Que ela viva esses dias que ela tem para viver, e que sejam muitos ainda, que ela viva bem. Não viva com dor, não viva com impossibilidades, o que é natural também numa pessoa de 80 e poucos anos.
Não, mas você tem que orar por cura. Eu não vou orar por cura para uma pessoa de 88 anos. Não. Porque eu estaria indo contra o ciclo natural das coisas. O corpo vai se desgastando. Não que Deus não possa fazê-lo, não é isso. Mas é que, né, eu não fico... Meu filho mandou uma mensagem para mim anteontem, era 10h56, eu fui ver a mensagem, era 5 horas da tarde. Eu não fico no celular ali. Mano, eu fico. Faz favor, que isso? Né? Mas o que eu ia falar mesmo? Oh, meu Deus. Aí é natural esquecer. É natural. Eu não lembro o que eu ia falar. Era um negócio importante, mas fugiu. A hora que eu falei do meu filho que mandou uma mensagem e eu só fui ver à tarde. Não lembro. Né? Então, nós estamos aqui para quê? Para quê? Para quê? Por que a gente está vivendo? Por que eu estou com 70, já indo para 71? Por quê? Alguma coisa Deus tem para mim aqui. Né? Não é só para eu. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser útil em alguma coisa. Tem que ser útil. Agora, não espere resultado. Faça, e porque não depende, na verdade, né? Tem gente que usa essa passagem aí, né? De 2 Coríntios 5, do 9 ao 11, para dizer que a gente tem que forçar, porque persuadir... Não, mas Paulo também... É uma palavra que foi usada na tradição. Né? Paulo também usa que a gente não somos nós que transformamos a vida das pessoas. A pessoa não quer transformar. Jaico. Esqueci. E era um negócio importante que eu ia emendar, ia falar, e acho que ia esclarecer um pouco. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Não vou lutar contra. A gente pode atrapalhar ou incentivar. Você entende? Porque a Bíblia usa certas palavras, né? Foi quando eu falei que eu vejo os vídeos. Agora eu estou lembrando, olha. Em alguma coisa de algum vídeo. Sim, lembrei, pronto, lembrei. Não está tão ruim, hein? É que eu vi eu estava falando que eu oro e que eu não fico pendurado, né? Esse negócio de rede social, não fico mesmo. Dou uma olhadinha às vezes, tal, e já. E que eu vi um vídeo, primeiro de um rapaz, um influenciador aí, que lutou boxe, tal, teve problema de depressão, etc. e tal, dizendo que ele não acredita num Deus que manda matar. É um ignorante de Bíblia. É a gente acreditar só no Deus da bênção, né? O Deus que amaldiçoava quem não o reconhecia como Deus, ele não acredita. Depois eu vi um outro vídeo de um sujeito aí que tá... Eu não quero falar dele, porque, olha... Sujeito que está louco por um pau, ele está doido. Para mim, ele deve estar fazendo até promessa
para ser preso. Por quê? Ele quer ser preso para ter palco político, entendeu? Para aparecer mais ainda, porque ele adora aparecer, ele é igual o papagaio de pirata, não pode ver alguém famoso que ele está do lado. Bom, enfim, ele está louco para ser preso, para ter palco político, porque ele vai se candidatar a alguma coisa, pode esperar. Então ele quer ser preso. Então eu vi esse sujeito orando, vi hoje de manhã, ele orando, olha só, para um determinado juiz da Suprema Corte, que a maioria das pessoas não gosta, dizendo que Deus, o Senhor ia derrubar ele no momento, não sei o quê, não sei o quê. Isso não é oração, isso é vingança. Isso é vingança. Você acha que Deus ouve esse tipo de oração? Nós estamos nos últimos dias. Ele, como pastor, deveria saber que os últimos dias são assim mesmo, serão assim, né? Eu sempre digo isso aqui, olha, tá ruim, vai ficar pior. Cada vez que eu falo isso, 5, 6, 10 cai fora. Eu não vou ouvir mais esse cara, onde já se viu? Mas é verdade. Melhorou o quê da primeira vez que eu falei? Não, mas a palavra tem poder, mas não esse tipo de palavra, porque esse tipo de palavra que eu uso aqui é o que está na Bíblia. Os últimos dias ficarão cada vez pior. Então ele deveria saber isso. Eu não estou. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer da oração. Ao invés de dizer que Jesus vai derrubar, vai fazer, se declare inocente e peça que a justiça prevaleça. Tem Edgar, querido irmão, tem um pastor que eu vi outro dia aqui, que no culto, no púlpito, na frente de todos ali, ele diz que estava ele e uma moça, ele falando para a moça, ele se posicionou, o vídeo está aí, para quem quiser ver, como um cavalo num centro espírita, recebendo o pai da moça falecido, pedindo perdão para a moça. Isso num culto de uma igreja. E a igreja assim, ó, apinhada de gente. Você entendeu? Então, é assim, meus irmãos. Ou a gente atrapalha, ou a gente incentiva. Ou a gente é maldição, porque quando é que nós somos maldição? Quando a gente atrapalha. E quando é que nós somos bênção? Quando a gente incentiva. Nós cristãos, temos a mensagem mais poderosa que existe para transmitir para o mundo. E como prepostos de Deus, nós temos que fazê-lo. Transmitir isso para o mundo. Porque nós somos representantes do reino de Deus. E é isso que nós temos que transmitir todos os dias. Não é fácil. E não espere recompensa. Aqui na terra, não. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, só tenho uma coisa para pedir para o Senhor. Compaixão. Para nós todos. Compaixão. Não retire de sobre nós a tua santa compaixão. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.